Oi, pessoal, tudo bem? Em outro vídeo, a gente já falou sobre a modificação do som das consoantes na família linguística germânica. Mas hoje a gente vai falar de uma língua germânica específica e da mudança do som das vogais nessa língua. Tá? Vamos falar do inglês. Talvez você já tenha se perguntado por que a pronúncia do inglês não parece ser muito bem representada pela escrita do inglês. Por qual motivo essa vogal, que é a vogal A em português e em muitas línguas, em inglês é A. Ou também, por que essa vogal aqui, que é a vogal I em português, também em vários idiomas, em inglês é a vogal I? O que aconteceu aí? Talvez você pense que simplesmente é assim e pronto, né? Que quando foram criar a escrita do inglês, simplesmente escolheram essas letras aí e pronto. Ou talvez você já tenha pensado que, possivelmente, no passado, a letra A em inglês era A mesmo e tinha som de A. A letra I em inglês era I mesmo e tinha som de I. Mas que, com o passar do tempo, a pronúncia do inglês mudou, só que a escrita continuou igual. Aí, do ponto de vista dos falantes de outras línguas, a escrita das vogais do inglês ficou completamente maluca. Bem, foi isso mesmo que aconteceu. Antes, em inglês, você não tinha a vogal A ou a vogal I. Elas se chamavam mesmo A e I, como é o esperado. Mas a língua mudou, a pronúncia mudou, só que a escrita não. Aí ficou assim, como é hoje. Mas, na verdade, a gente está acostumado a, a conviver com mudanças nos sons, né? Isso acontece em português. Em português, vamos pensar só no Brasil, por exemplo. A gente tem, às vezes, uma mesma letra representando sons diferentes dependendo da parte do Brasil onde você estiver. Então, se a gente pegar letras como E ou O, essas letras podem representar vogais puras, mas também podem representar vogais que vão deslizando, como acontece no sotaque carioca, por exemplo. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, nem todo carioca fala igual, mas no sotaque carioca, de forma geral, as vogais como E ou O e outras vogais também, elas não são puras, elas vão deslizar como em direção a um sonzinho de A. Então, quando um carioca diz quero, não vai ser um simples quero, mas um som que vai fazer esse movimento. Quero, quero, quero. Tá? E a intensidade disso varia de pessoa para pessoa. Então, alguns fazem isso de forma mais suave, dizem quero, porta. Outros fazem isso de forma bem intensa, dizem quero, porta. Tá? Tenho certeza que todo mundo já ouviu, né, diferentes pessoas do Rio pronunciando isso de diferentes formas. A gente também tem, por exemplo, palavras como boa ou pessoa, que no meu sotaque se pronunciam assim, boa pessoa, mas em muitas partes do Brasil eles colocam um U aí e dizem boa pessoa. Eu diria, por exemplo, ela é uma boa pessoa. Ela é uma boa pessoa, mas muitos brasileiros dizem ela é uma boa pessoa. Então, você tem aí a mesma grafia, boa, representando tanto boa como boa. Ou também o som de T, né? Eu conservo no meu sotaque o som do T original e do D também. Então eu pronuncio tio com o som de T puro. Mas, em grande parte do Brasil, o T ele passou por um processo de palatalização antes do som de I e ele se transformou em T e ficou tio. Então, aí, mesma coisa. Você tem uma letra representando um som diferente do que representava antes, né? Então, no caso do meu sotaque, eu tenho tio, que é o som puro do T. Ta, te, ti, to, tu. Em outros sotaques você tem ta, te, ti, to, tu. O som mudou e a grafia continuou igual. Então, veja os exemplos que eu estou dando. Né? No sotaque carioca você tem quero, porta, um som alterado, mas a grafia é a mesma. É, você tem as pronúncias boa, pessoa,
pronunciado com esse U, boa, pessoa, também som alterado, mas a escrita ainda é a mesma. Tá? No meu caso, eu pronuncio boa e pessoa sem esse U. Mesma coisa, tio, dizer, existem as pronúncias tio e dizer, mas as pessoas não escrevem tio colocando um CH depois do T ou dizer com um J depois do D. A pronúncia mudou, mas você escreve dizer, mas pronuncia dizer. Todas essas mudanças foram acontecendo e ainda assim nós mantivemos as mesmas letras para representar esses sons. Agora vamos voltar para o inglês. O que aconteceu em inglês? Quando você olha para palavras como essas, você pensa, por que a pronúncia é see e não se? Por que é find e não find? Ou por que é food e não food? Ou por que é later e não later? Por que a pronúncia é assim e não daquele outro jeito? Bem, é sobre isso que a gente vai falar. Então, os sons mudaram em inglês. Eles foram alterados. A grafia não. Mas ainda assim você se pergunta, tá, ok, já entendi. Os sons mudam e às vezes a grafia não muda. Né? Tem brasileiros que dizem boa, mas continuam escrevendo boa. Mas como é que um som tipo I se transforma em I? Como é que find se transformou em find? Parece uma mudança muito grande, né? E a resposta é sim, é uma mudança gigante. A gente vai ver como é que isso aconteceu. Bem, agora eu vou mostrar para vocês visualmente uma representação desses sons para vocês verem como é que esse processo aconteceu. Tá, aqui nós podemos ver essa página na Wikipédia sobre o Great Vowel Shift. Certo? Se vocês quiserem, podem ler sobre isso em português também. Tá? Vocês têm essa opção, está aqui em português. Se chama Grande Mudança Vocálica. Tá? Se quiserem entender mais a fundo esse processo. Mas vamos dar uma olhada. Primeiro, vocês encontram aqui uma representação dos sons, como eles eram antes do Great Vowel Shift e como eles ficaram no inglês moderno, certo? Isso daqui aconteceu principalmente, a parte mais intensa desse processo aconteceu entre 1400 e 1700. Tá? Isso foi acontecendo gradualmente. As mudanças linguísticas não são instantâneas, os sons vão mudando devagarinho. E o resultado é que, por exemplo, o som de I acabou como I. O som de e acabaram como I. O som de A acabou como EI. O som de U acabou como AU. O som de O acabou como U. E o som de O acabou como OU. Certo? Então, como vocês podem ver, todas as vogais que aparecem aqui são vogais longas. Certo? Esse símbolo aqui é um marcador de vogal longa. Uma vogal longa é uma vogal que tem uma duração maior. Em português, a gente não tem isso. A gente não tem uma distinção entre vogais longas e vogais breves. A gente tinha isso em latim, por exemplo. Em línguas modernas, a gente tem isso em finlandês, japonês, húngaro, tcheco. Tá? No inglês atual, não funciona mais assim como era no inglês medieval. No inglês medieval, você tinha o som de I e o som longo de I. Você tinha o som de A e o som longo de A. No inglês moderno, o que aconteceu é que as vogais breves continuam sendo vogais simples, enquanto a maior parte das vogais longas viraram ditongos. Tá? Então, erroneamente, quando as pessoas falam do inglês e dizem, por exemplo, que o inglês tem o A breve e o A longo, né? Eles dizem long A is pronounced as A, while short A is pronounced as A. Or long O is pronounced as O, while short O is pronounced as O. Na verdade, quando eles falam isso de long A, long O, não são não são vogais longas, são ditongos. Dizer ei não é um A longo. Isso é outro som. Um A longo seria A.
Mas dizer ei não é um alongo, é um ditongo. Só acontece que, como antigamente era de fato um alongo, então a nomenclatura ficou. E a gente ficou usando a nomenclatura de alongo no inglês moderno, apesar de não ser um alongo. Isso daqui é um ditongo. Alongo tem tcheco. Em tcheco você escreve um A com acento agudo, ele é de fato um alongo. Ele é diferente do A. Ele se torna A. Já no inglês moderno, apesar de usarem esse termo, alongo não é realmente um alongo. Então, aqui ele vai mostrar também as mudanças dos ditongos, né, como é que eles eram e como é que eles terminaram. Mas vamos ver o processo, tá bom? Nessa parte aqui da página, vocês podem ver a época, tá, que vocês veem, né, começando em 1400 até aqui, depois de 1900. E vocês podem ver os sons originais, né, nessa época e como é que eles foram mudando. Então, a gente já sabe que o I se tornou I. Mas como é que isso aconteceu? Bem, o processo foi o seguinte. Primeiro, nós tínhamos um som de I longo. I. Então, essa palavra era team. Team. O que acontece? Como esse som ele é longo, ele tem uma duração maior, I, então ele começou a se modificar de forma gradual e ele se quebrou em dois pedaços. Não mais um I puro, mas um I. I. Que é o que vocês estão vendo aqui. I. Certo? Continua sendo longo porque ele é composto por duas partes. I. I. Só que a primeira parte é muito parecida com a segunda. I. I. Então não mais team, mas tame. Tame. I. Tem um pequeno ditongo. Como é tão parecido, então a primeira parte foi se abrindo para se diferenciar um pouco mais da segunda parte. E em vez de tame, quando a gente já chega aqui, a gente vai ter tame. Tame. Então, team, tame, tame, vai abrindo. Tame. Aqui já temos um tame mais aberto. E por último, time. Então, esse movimento vai acontecendo. I, I. Ou seja, passo a passo, ele foi se abrindo até dar o time do inglês moderno. Aqui temos o som de E, certo? No momento em que esse I ele se tornou um ditongo, ele virou E, E. Então, esse som agora está livre. Ele não está sendo usado por nada. Então, o E ele pode mudar e ele pode se transformar. Ele pode também não mudar, tá? Mas ele mudou. E ele se tornou I, tomando o lugar desse daqui. Então é por isso que C se transformou em Si. Então esse daqui ó, já é Si faz muito tempo. Né? Si. Temos esse som aqui do E aberto, como em est. Est. Então, como esse daqui fechou para I, ele deixou o espaço do E livre. Não tem mais esse som. Então, o E aberto se movimentou e foi tomando o lugar do E. Então, est terminou se tornando est, com E fechado. E depois ele se fechou e se igualou ao I. E foi por isso que esses dois sons que eram diferentes, C e est, ou seja, E, eles se juntaram, dando um simples som de I, que é como ficou até a atualidade. Por isso que hoje temos see, east. Aqui temos o som de A, certo? No som de A, aqui temos nam, com A longo. Ele foi mudando assim. Nam, mudou um pouquinho para nam, tá? Porque esse som de E, ele se desloca para um som mais de E, mais fechado. Então, o som de A terminou se deslocando um pouquinho para o som de E. Então, nam se torna nam, que muda depois para um som de E aberto, nam mesmo, nam. E aí assim ele se mantém até que ele se torna um E fechado, nem, nem. E aí quando chega nesse ponto, esse E longo, ele se ditonga aqui, que foi a mesma coisa que a gente tinha visto acontecer aqui. Em team, que é longo, ele se ditongou para tame. Então, o
E vai se ditongar para EI. Então temos aqui o som de EI, que é o que permanece até hoje. Então temos name. Vê, esses sons foram mudando gradualmente. Eu não vou passar por todos, mas é assim que o processo foi acontecendo. É por isso que isso daqui hoje em dia é name e não mais nam. Ou isso é see, east, não mais se, est. E isso é time e não mais team. Esse é o processo que transformou as vogais do inglês no que elas são hoje. Mas, curiosamente, a gente ainda escreve como elas eram pronunciadas faz muitos séculos, como vocês podem ver aqui. Então, a gente escreve team e pronuncia time. A gente escreve C para representar um E longo e fechado, mas a gente pronuncia C. A gente escreve est. Essa combinação de E-A serve para indicar que esse E ele é um pouco aberto, ou seja, ele está indo em direção ao A, né, que é aberto. Então era est. E terminou que esse som igualou a esse daqui, ficou C, East, o som de A virou A e por aí vai. Também existiam em inglês outras vogais, certo? Vogais breves, vogais que não eram longas, e elas também se modificaram, tá? Por exemplo, aqui a gente tem o som de A, de that, that, ele se movimentou para that, e assim ele ficou, tá? Aqui temos fox, tá? Que ele se abriu mais para fox ou fox, tá? E depois ele terminou se consolidando assim, mas não vamos entrar em muitos detalhes. Mas a questão aqui tem vogais longas, tem vogais breves, elas foram se modificando de forma gradual e é por isso que a escrita do inglês parece não ter nada a ver com a pronúncia do inglês. É que a gente está escrevendo com uma grafia que meio que representa o inglês dessa época, de 600 anos atrás. Tá? Então, é isso aí. Tá? Esse é o motivo pelo qual a grafia do inglês parece não fazer muito sentido para representar a pronúncia do inglês. É que a pronúncia mudou e a grafia não acompanhou. Bem, então é isso aí, certo? Vou fazer mais alguns comentários em relação a isso em português. Em português, nós também temos algumas coisas na nossa grafia que não representam muito bem a pronúncia da língua. Vou dar alguns exemplos. Nós temos a letra H, que é muda em palavras como homem, humano, hora, por exemplo. Por que esse H está aí? Bem, ele era pronunciado faz muito, muito tempo. Em latim ele era pronunciado, mas mesmo em latim ele foi ficando mudo com o tempo. Quando o português se formou, ele já era mudo. Então nós temos uma letra que representa um som que nem existia mais quando o português se formou. Nós temos também o uso do C cedilha, né, em contraposição com o SS. Por quê? O C cedilha e SS se pronunciam do mesmo jeito. Porque no passado não se pronunciavam. E esse aqui não faz tanto tempo assim não. Tá? Faz alguns séculos só, já em português. O C cedilha tinha um som de TS, de tsa, tsa, enquanto o SS tinha um som de sa, um sonzinho de S um pouquinho chiado, sa. Depois o C cedilha perdeu esse sonzinho de T, ele não ficou mais tsa, ele ficou sa, mas ainda ficou diferente do SS, porque o SS era meio chiado e o C cedilha não. Então o C cedilha era sa e o SS era sa. E essa diferença de pronúncia ainda existe no norte de Portugal, num pedacinho do norte de Portugal, na verdade. Então tem alguns falantes de português lá no norte de Portugal, principalmente pessoas de mais idade, que ainda pronunciam o SS e o C cedilha de forma diferente. Mas é muito provável que essa diferença de pronúncia termine desaparecendo num futuro não muito distante. Espero que tenha ficado claro, então, por que a grafia do inglês às vezes parece não fazer muito sentido. E claro, eu nem entrei nos detalhes de casos em que um mesmo som terminou evoluindo por caminhos diferentes, dependendo da palavra, dependendo dos outros sons que havia na palavra, e aí você vai ter a mesma letra fazendo sons diferentes, vai ter a mesma combinação de letras indo por um caminho aqui, por outro caminho lá.
tornando a grafia do inglês extremamente inconsistente, né? Nem entrei nesse detalhe aí, que aí ainda complica mais a situação. Bem, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar gostei no vídeo, compartilhar com outras pessoas que poderiam gostar, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.